Yeah, yeah, oh, do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Então agora é para valer. O Flamengo tem um novo técnico e venha comigo, vou dar a sua opinião. É claro que a torcida do Flamengo queria Jorge Jesus. É o desejo da torcida do Flamengo ter Jorge Jesus de novo. Acontece que tem o final de contrato lá com o Fenerbahçe no meio dessa história. O Jorge Jesus, que ontem conversou com o presidente do Fenerbahçe, disse que estava conversando com a diretoria do Flamengo, mas não quis vir agora, porque ele tem a reta final lá do campeonato turco, que, aliás, hoje o Galatasaray venceu o jogo dele e abriu 9 pontos para a equipe do Fenerbahçe, que tem um jogo a menos. Fenerbahçe joga amanhã e, se vencer, vai ficar a 6 pontos, ainda continuará com chance de ser campeão turco, e tem a semifinal da Copa da Turquia no início do mês de maio. Então, o Jorge Jesus não quis largar o Fenerbahçe nessa reta final de temporada, e aí o Flamengo, que, na verdade, como nós falamos aqui no canal Fala João Guilherme, o que é que nós publicamos aqui? Vocês se lembram muito bem? É só procurar aí na biblioteca do YouTube que vocês vão ver. Aqui no canal Fala João Guilherme, a gente sempre disse os nomes mais fortes dentro da diretoria do Flamengo são Sampaoli e Tite. Esses os dois nomes que o Flamengo pensava para treinador. O Tite não aceitou trabalhar no futebol brasileiro em 2023. Quer se dedicar à família. Se voltar a trabalhar, vai trabalhar na Europa e a partir do meio do ano. E o Jorge Sampaoli, que tem a admiração do presidente Rodolfo Landim, que tem um relacionamento de amizade com o presidente Rodolfo Landim, sempre foi um nome que esteve na ponta da lista, que a diretoria do Flamengo queria. E a partir do momento que ele ficou livre no mercado, disse que estava à disposição, recebeu um convite do Nottingham Forest da Inglaterra e negou. Ele se colocou à disposição do Flamengo, inclusive para aguardar a situação de Jorge Jesus. O Sampaoli tem tanta vontade de dirigir o Flamengo que ele falou, eu não me importo em ser plano B. Eu estou aqui aguardando. Ele tem casa em Búzios, ele adquiriu um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele, há muito tempo, desde quando saiu do Atlético Mineiro, ele deixou bem claro que tinha o desejo de dirigir o Flamengo. E agora chegou a hora. Como você viu aí, Twitter oficial do Flamengo, Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. E tem uma missão que é a seguinte, ele tem uma vantagem. Ele vai pegar o Flamengo numa situação difícil na Copa do Brasil, mas reversível. O Flamengo tem condições de superar o Maringá no Maracanã por 3 gols de diferença e se classificar para seguir na Copa do Brasil. Ele pegará 5 jogos de Libertadores da América. O Flamengo perdeu o primeiro, que foi para o Alcas. Quarta-feira ele estreia contra a Iublense no Maracanã. Ou seja, tem possibilidades totais de classificação e vai largar do zero no Campeonato Brasileiro. Vai pegar o time já no início da competição. Então, ele tem condições, com o elenco que o Flamengo tem, pelo estilo dele, né, de dar a volta por cima. Resta saber aquela velha história, se os jogadores do Flamengo, se o vestiário do Flamengo, se eles vão assimilar, né, o trabalho do Jorge Sampaoli, que é um treinador competente, inegavelmente, muito competente, mas é também uma granada sem pino. Ele é explosivo, ele é agitado, ele vai virar o vestiário do Flamengo de cabeça para baixo, ele não para, ele é pilhado,
ele é elétrico, ele é enérgico, ele é muito competente. Então, provavelmente, aquela coisa de acomodação, de estar devagar, com ele não vai ter jeito. Então, meus amigos e minhas amigas, eu acho que é o seguinte, pelo perfil dele, com o perfil do elenco do Flamengo, ou é 8 ou 80. Ou vai ser uma consagração absoluta, ou vai dar errado de maneira bem grande, né? Eu acho que tem potencial para dar muito certo. Vai depender, mais uma vez. Foi polêmica, porque eu acho, de verdade, que foi uma bela escolha, uma baita escolha do time do Flamengo. Eu sei que já gera algum tipo de repercussão negativa também frente a alguns torcedores do Flamengo, inclusive o meu editor, que quando eu pedi a thumb, ele falou assim, porra, não é possível que tu tá querendo essa thumb. Mas é isso, irmão, o negócio é o seguinte, tá? O Sampaoli acaba sendo a melhor escolha diante das circunstâncias. Se você me perguntar, Luiz, quem você acha que seria melhor para o Flamengo hoje? O Sampaoli ou o Jorge Jesus? Eu acho que o Jesus seria melhor, porque ele já conhece o elenco, ele já tem o carinho do torcedor, ele é um cara que conhece o ambiente, mas como ele não viria para o Flamengo hoje, ele só viria daqui um mês e pouquinho, para mim essa era uma situação absolutamente descartada. Não dava para o Flamengo esperar o Jorge Jesus até maio. Não dava. Ainda mais depois da derrota para o Maringá, acho que foi um sinal de alerta, que se você vai vencendo um jogo ou outro, a galera vai pensando, ah não, beleza, dá para esperar, a gente está ganhando jogos aqui, tá tudo certo, vamos esperando, vamos esperando. Não foi o caso, já tomou uma cipuada na primeira, e aí acho que isso inclusive acendeu um sinal de alerta, um senso de urgência maior na Gávea, e a escolha pelo Sampaoli para mim me parece muito acertada. Pode ser que eu erre, pode ser que daqui a um tempo a gente esteja falando de um fracasso absoluto, mas é indiscutível que o Sampaoli tem algo que casa muito com o que quer o rubro-negro e com o que tem a oferecer o elenco atual. O jogo ofensivo, sabe? O jogo propositivo, como a gente fala, um cara que vai querer ter a bola, que vai querer ser protagonista do jogo. Coisa que aparentemente o Vitor Pereira abriu mão muito cedo. Porra, com um timácio desse nas mãos, o Vitor Pereira estava satisfeito em jogar no contra-ataque, estava satisfeito em marcar primeiro e jogar depois. Desculpa, essa não é a característica do Flamengo historicamente, muito menos do Flamengo atual. Então, acho que a contratação do Sampaoli é um sinal que a diretoria dá pro elenco, mas acho que esse recado nem precisava ser dado, mas para todo mundo, que o Flamengo vai voltar a ser protagonista com a bola nos pés e um time ofensivo. O Sampaoli tem seus problemas, obviamente. Ele não é um técnico impecável e os últimos trabalhos, ou talvez a carreira toda dele, demonstre isso. É um técnico de altos e baixos, é um técnico instável do ponto de vista do vestiário. Tem muita gente que não gosta dele, e aí não estou falando só de jogadores, de dirigentes também. Ele é um cara complicado. É um puta de um treinador, mas um puta de um malaço também, né? Mas pro meu conceito, é tipo técnico gênio. Tá? Posso estar exagerando? Posso. Mas a maneira que eu já vi os times do São Paulo jogando é a maneira que me agrada. É um cara que acelera a troca de passes, que mantém a posse de bola, que realmente tenta sufocar o adversário o tempo inteiro com essa característica ofensiva. Ele fez isso no Sevilha, não nessa passagem agora, mas na outra ele conseguiu fazer. No Olympique de Marseille também saiu com problemas com treinadores. Foi assim, obviamente, no maior trabalho que ele fez no Chile. E então, eu acho que tanto no Galo quanto no Santos ele fez bons trabalhos também. A trajetória dele no futebol brasileiro me parece uma trajetória compatível com a oportunidade que ele vai receber. O que eu quero dizer com isso? Ele não venceu os títulos importantes aqui, mas ele produziu um futebol em alguns momentos encantador, que é um rótulo para mim razoável para que ele recebesse o convite para treinar o Flamengo agora. Então o torcedor do Flamengo sabe que é um cara difícil e de repente já está preocupado. O ambiente, como é que vai ser? O contrato dele é até o final do ano que vem, até o final de 2024. Para mim isso é um recado também para todo mundo, que olha, eu não tenho detalhes e informações sobre qual é o valor da multa, mas eu não acredito, eu assim, me recuso a acreditar que a diretoria do Flamengo vai ter novamente feito um contrato tão prejudicial ao clube como foi o contrato com o Vitor Pereira, em que uma multa significava pagar todo o restante do valor.
Talvez tenha uma multa, é bem provável que tenha, mas mais palatável para o Flamengo do que foi essa multa do Vitor Pereira.